Boa noite, queridos amigos. Estamos iniciando mais o Evangelho no Lar agora. Evangelho no Lar que a gente realiza sempre aos domingos, às 20 horas, sempre com a participação de algum convidado e com a participação de todos vocês que entram aqui conosco. Boa noite, Beth, Roberto. Boa noite, Miriam, Cláudia, Idene, Léo, Gian, Maria, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, seu França. Deixa eu ver se eu já coloco o nosso convidado aqui na tela, só um pouquinho. Boa noite, Emanuele, Neuza, Juliana, que tá todo domingo aqui conosco também. Boa noite, Fábio. Boa noite, Júlia. Boa noite, todo mundo. Bom estar aqui com vocês. Obrigada, Fábio, por ter topado estar junto com a gente. Boa noite, Paty, Anthony, a Giovana. Boa noite a todos. Hoje a gente vai fazer a leitura. A gente começou domingo passado um capítulo novo, que é o capítulo 10. Para quem quiser se achar, é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. O capítulo se chama Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E a gente vai falar do segundo tema que tem nesse capítulo, que é reconciliar-se com os adversários, que são os itens 5 e 6. Então, capítulo 10, item 5. Antes de começar, só reforçando que o evangelho que a gente realiza aqui, em nome da associação, é um modelo que Jesus nos ensinou. A gente faz uma prece do coração, no fundo do nosso coração, simples. Depois a gente faz a leitura de um pedacinho e conversa sobre. Essa conversa, às vezes, vai ser dúvidas, vão ser compartilhar experiências que a gente teve na semana e depois a gente faz uma prece de encerramento. Sempre lembrar de deixar um copinho ou uma garrafa de água próximo do ambiente enquanto a gente está fazendo o Evangelho no Lar para fluidificar. E esse momento ele existe para incentivar todos vocês que estão aqui nos ouvindo, que nos acompanham todos os domingos, fazerem o Evangelho em um outro dia, em um outro horário, na casa de vocês. Esse é o grande convite desse momento aqui. E eu queria saber se a Fábio faz a nossa prece de abertura. Tá me ouvindo, Fábio? Acho que deu uma travadinha, bem na hora que eu falei. Deu uma travada. Faz a prece de abertura, fazendo favor. Certo. Vamos agradecer a Jesus sempre por Ele estar conosco e a sua presença em nossos corações, nos despertar para o homem e mulher de luz que existe dentro de cada um de nós. Que a tua misericórdia, Senhor, inunde os nossos corações, nos preparando para a semana que se inicia, para que possamos também levar em nós este olhar de compreensão para o nosso semelhante. Obrigada, Jesus, e assim seja. Obrigada, Fábio. Bem-vindo todos aqueles que estão entrando agora. A gente vai começar a leitura, então, do capítulo 10, itens 5 e 6, que se chama Reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estais com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Vou fazer uma pausa por aqui, Fábio, antes da gente ler o item 6, que daí é o comentário de Kardec a respeito dessa passagem de Jesus. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário. O que será que significa o verbo reconciliar, né? Às vezes a gente acha que já sabe o significado, mas se a gente para estudar um pouquinho, é um pouco mais amplo. E Emmanuel, ele fala que conciliar, de reconciliar, é fazer a tua parte. Então, reconciliar, Fábio, não necessariamente é você aceitar a minha tentativa de perdão e da gente voltar a se reconciliar. É eu fazer a minha parte, aquilo que me cabe.
Então, é um convite para a consciência de cada um de nós. Não depende do outro, não é como o outro vai reagir perante a isso. Então, é você fazer a sua parte. Essa é a definição de Emmanuel para conciliar. E se o outro não te perdoa, se você tenta essa reconciliação e o outro não aceita, não acata, tudo bem. Porque você fez a tua parte, a tua consciência ela vai estar tranquila perante a isso. E aqui ele fala do juiz depois, né? Se a gente vai ser entregue ao juiz, à condenação. Se esse juiz ele for implacável, se a gente buscar o perdão, buscar se reconciliar, buscar fazer o bem, a gente vai estar angariando coisas ao nosso favor, testemunhos, provas ao nosso favor perante a esse juiz. E esse juiz é Deus, né, Fábio? Que é uma metáfora. E Deus, ele é bom. Então, ele sempre vai ver a nossa tentativa de fazer o bem, a nossa tentativa de acertar, de se reconciliar. Então, Deus não é tão rigoroso assim com a gente. Tem os atenuantes sempre que a gente faz o bem. Então, eu acho que isso que eu tirei aqui do reconciliar, do verbo, né? Que já começa com ele. E daí depois, Fábio, segue. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário. Quem que é esse adversário? O que que é esse adversário, né? E por que o mais depressa? Qual é a pressa dessa reconciliação? Porque a pressa, se a gente tem a eternidade, por que Jesus falou isso? Boa noite a todos novamente. Primeiro, a gente hoje buscou os textos de Emmanuel. Ficamos só no Emmanuel hoje. Emmanuel tem 6 textos, os que a gente conseguiu achar assim, sem procurar muito. Eu queria indicar esse livro para quem gosta de aprofundar seus estudos. É o Evangelho comentado por Emmanuel, só o que Emmanuel comentou acerca de Mateus, né? Então, nesse livro aqui tem 5 mensagens e mais uma do Espírito de Verdade. E como acho que é o próprio Emmanuel que disse que a verdade é como um diamante de 1000 faces. Então, um ensinamento de Jesus, a gente vai aprendendo a olhar sobre vários aspectos. E esse é o Evangelho de Jesus. À medida que a gente vai amadurecendo, vai evoluindo, a gente vai se aprofundando no mesmo ensinamento, numa mesma palavra, o nosso entendimento vai ampliando. Então, Emmanuel, ele fala que adversário é alguém que discorda de nós. Basicamente, aquele que trai, aquele que foge, aquele que mata, aquele que rouba, aquele que nos ofende, nos calunia, tem um princípio ali de que não há uma harmonia, não há uma sintonia de ideias e pensamentos. Então, o adversário é alguém que discorda de nós. Em algum motivo, em alguma situação. E por que que Jesus falou o mais depressa possível? Aí nós vamos ler aqui só um trechinho que Emmanuel fala. Depressa é a mesma coisa que de imediato. É para agora, não é para o dia de amanhã, o futuro. Depressa porque se alguém te ofendeu, tu tem que ir lá e perdoar. Esse te reconciliar não é só quando a gente ofende o outro. A gente só olha pro outro, né? Mas a gente também ofende. E a gente também ofende os outros. Ah, sem querer, não fiz por mal, nem sabia, não era para tanto, mas ofendeu. Então, se tu ofendeu alguém, vai lá e reconsidera e pede o perdão, para que tu não caia no quê? No remorso. Porque mais cedo ou mais tarde o remorso vem quando a consciência cai, a gente cai em si, a consciência cai em si, vem remorso. E se alguém te ofendeu, vai lá e perdoa. Para quê? Para evitar o ressentimento. Ah, me magoou, eu não quero, tô ressentido, né? Porque ele fala assim que são duas forças negativas, o remorso e o ressentimento, que arrastam as nossas forças físicas, psíquicas e espiritual, levando ao desequilíbrio espiritual, que Kardec, depois nós vamos ler aqui, vai nos explicar a amplitude desse equilíbrio espiritual. E daí Emmanuel sempre faz as analogias, né? Então ele fala que esse desequilíbrio do não perdoar, do não pedir perdão, é como uma infecção no corpo da gente.
Pode ser você vai lá, faz a sua unha na manicure, dá aquele tiquezinho, tu não dá bola, mas ali infecciona, vem a bactéria, vermelho, inchado, dor, tu não dá bola, aquela infecção ela pode se alastrar e tu pode chegar a perder teu braço. Se mais grave, pode dar uma infecção geral, não é tão incomum assim, e tu morrer. Então, o ressentimento e a mágoa dessas ações de ofensa ou ser ofendido pode gerar o desequilíbrio espiritual, gerando uma infecção generalizada que não é a morte do espírito, porque nós não morremos, mas né, a morte do espírito, né, como ser de luz, ser que está evoluindo, ele ficar estagnado naquela dor. Aí ele coloca assim, ó. O adversário enquanto permaneceres no caminho. Cada vez que convertermos um inimigo num irmão, eliminamos um foco vibratório de energias desequilibradas contra nós mesmos, melhorando nossa economia espiritual. Então, assim, ó, lá no fundo ainda é interesse. É, mas tudo bem, Deus sabe. Deus usa esse nosso interesse pessoal ainda de se dar bem, mesmo que já seja se dar um bem para o bem, mas Ele deixa, porque nós estamos caminhando. A gente está aprendendo assim, depois vai ser espontâneo, não vai pensar em nada, mas Deus utiliza, reconhece nossos mecanismos, tá? Ele está interessado, mas Ele está procurando fazer o bem. Então, qualquer desavença tem que ser agora, na existência atual. Porque que nem o processo infeccioso, né, é muito mais fácil de tratar e remediar quando ele tá ali, pequenininho. Quando ele se alastra, às vezes até dá, né? Mas daí demora mais, é mais dolorido. Então, o mais rápido possível. Agora, imediatamente, hoje, né? Essa é chamada de Emmanuel. Fábio, eu vou continuar a leitura agora, então, do item 6, que é o comentário de Kardec, que é um pouquinho mais longo. Só um pouquinho, bem rapidinho, porque já deu quase 15 minutos, Júlia. A gente hoje tentou também fazer um exercício com vocês, da gente, às vezes, pegar o significado de uma palavra. Não adianta querer pegar tudo. Às vezes, num encontro, num evangelho no lar, aquela palavra que às vezes desperta mais o interesse, um pedacinho da frase, às vezes a gente vai ficar ali mesmo. Sabe? Pra gente, como eu falei, o sinal é o colar de pérolas, né? Que é o ensinamento que o Ana fala, né? Cada pontinho vai fazer o colar que vai nos entender o maior. Então, hoje eu e a Júlia conversando, né? A gente começou, mas o que é reconciliar mesmo? Em outro texto do Evangelho, a palavra benevolência. Ser de benevolente com o mais depressa possível. Quem é o adversário? Qual é a pressa? E os ensinamentos vão vindo e vão ampliando e vai ficando muito mais rico para as nossas existências. Perfeito, Fábio. Então, o item 6, eu vou ler e vou fazer um comentário aí, Fábio. Tu complementa o comentário também, se quiser. Se quiser que eu pare em algum momento, é só falar também. O pessoal deve participar também, né? Por favor, gente. Os comentários de vocês são sempre os melhores. Então, Kardec comenta a respeito disso o seguinte. Na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente, com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Então, aqui é o comentário de Kardec que explica o efeito material de não se reconciliar com o seu adversário o quanto antes. Não é uma questão só filosófica, moral, né? Tem um efeito material mesmo, aqui já e nas vidas futuras. Porque a sintonia, gente, é uma lei. A gente não consegue fugir da sintonia. Então, se a gente está sintonizado ainda com algum adversário, porque quando a gente não perdoa, a gente segue sintonizado, mesmo que a gente não queira. Porque a gente guarda o ressentimento, que a Fábio falou, a mágoa. Então, se a gente segue sintonizado, a gente segue se relacionando. E a gente segue se relacionando com base no quê? No ódio, no orgulho, em coisas que a gente ainda não mudou, não resolveu. E aí depois, até não vou falar agora que depois continua, o Kardec ainda fala a extensão
disso, porque quando um desencarna e o outro continua encarnado, como é que se dá essa sintonia, né, Fábio? Esse relacionamento. Então, gente, não é assim, daqui a pouco vai morrer, então tá resolvido, né? Ele vai morrer, pronto. Se intensifica muitas vezes ainda mais essa sintonia, né, Fábio? Então, o Kardec, eu vou pular um pouquinho aqui, gente, a leitura, um pouquinho mais para frente, o Kardec ele segue. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão. Eu pulei um pedaço aqui que eu não queria, desculpa. O espírito mal espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para atormentá-lo mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. Então vejam só, como dificulta o processo ainda mais. Quando das pessoas nesse relacionamento, nessa sintonia desencarna, aquele que desencarnou se aproveita daquele que segue encarnado, porque enquanto a gente está encarnado, a gente está limitado à matéria, né, Fábio? É o que o corpo físico nos permite fazer. Quando a gente desencarna, tem algumas possibilidades a mais. Então, quem está aqui fica um pouquinho mais limitado e quem desencarnou se aproveita, então, para iniciar o processo que a gente chama de processo obsessivo. E muitas vezes isso se dá em pequenas brechas, né, Fábio? Não, às vezes não é nem ressentimento, adversários enormes, são de coisas pequenas. E isso segue-se em processos obsessivos. Então, Kardec segue. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Eu acho que se eu tivesse que escolher uma parte favorita e difícil foi essa aqui. Vejam só. Deus nos educa. Deus não pune, Ele quer nos educar. E Ele não educa apenas aquele que ficou com ressentimento, com mágoa, aquele que fez o mal. Ele educa também o outro que não perdoou, que não foi misericordioso e que não entendeu o lugar do outro. Porque muitas vezes, né, eu e a Fábio, às vezes a gente fala assim, né? Se eu tivesse no lugar daquela pessoa, será que eu não teria feito ainda pior do que ela fez? Provavelmente sim. A resposta normalmente é sim. Teria feito ainda pior. Então, olha só, a gente tem que perdoar quando os outros nos ofendem e pedir perdão quando a gente ofende, porque ambos são passíveis desse instrumento de educação de Deus. E finalizando, então, vou pular um pouquinho mais lá para o final. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houver despago até o último ceitil. Quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Fábio, não saireis de lá. De lá onde? Da onde que a gente não vai sair até a gente pagar o último ceitil? Falando como indivíduo, tu não vai sair desse lugar íntimo de tormento, de perturbação, de desequilíbrio espiritual. E no sentido físico, você não vai sair de lugares como a Terra, o planeta de provas e expiações, ou zonas de sofrimento no mundo espiritual, que é tudo a mesma coisa, né? Só muda a frequência, matéria ou menos matéria, de tormentos. Entendeu? Então nós não vamos sair deste lugar, desse planeta, desse sentimento interior, enquanto, né, o último centil é a última moedinha, o último centavo do negócio aí, né? Que Deus é justo, não é porque também a gente perde perdão que está resolvido o negócio. Quando a gente transgride a lei, quando fere o outro, a gente vai reparar. Mas reparar de boa, já tentando se reconciliar, já às vezes transformando o outro num amigo, ou em alguém que te perdoou, ou tu te perdoando, porque a gente não falou do auto-perdão também, que a falta de auto-perdão também gera o desequilíbrio, abre brechas para perturbações, né? Talvez não de quem te ofendeu, mas de outros indivíduos. Então,
nós temos que entender isso, que a gente está aqui na Terra, passa por muitos desafios e dificuldades, e muitas dessas situações foi porque nós ainda não fomos misericordiosos, ainda temos dificuldades de entender o outro, e não só viemos para retomar caminhadas com indivíduos, sempre falando da família. Temos muitos conflitos familiares com base nesses processos de não perdão, de auto-perdão, de ofensa, de mágoa, né? Que a gente esqueceu intelectualmente, mas o coração não esquece nunca. E temos um agravante, que a gente continua, às vezes, gerando mais conflitos com esses mesmos indivíduos ou mais indivíduos. E a base desse texto é que fala da vida futura. Um dos fundamentos, e agora eu quero fazer essa pergunta para todos nós aqui: realmente a gente acredita que a vida continua após a morte? Se a gente acredita, tá. Então, esse que morreu, ele vai continuar vivo. Então, aquela desavença, ela vai continuar. Por isso que é o mais depressa possível quando a gente está aqui, ó, olho a olho, vivendo as experiências dentro da nossa casa, vivendo os desafios. Às vezes a gente erra ainda, mas é a busca do equilíbrio. Porque depois que um parte ou os dois vão partir, né? Quando que nós vamos nos reencontrar? Quando que vamos recomeçar a tarefa? Né? E muitos indivíduos, e nós já fomos assim, e se duvidar, ainda seremos novamente, né? Só acontecendo para a gente saber. Por isso que a gente tem que ter as lições bem fixas em nós, porque a gente não sabe o desafio do dia de amanhã, o quanto vai vir de ofensa para nós, né? Como que a gente vai reagir? E muitos de nós também, nós morremos também, nós também já fomos obsessores, né? Que são os espíritos que influenciam negativamente a nós, né? Nós já fomos, muitas vezes estamos sendo dos nossos familiares no local de trabalho. Muitos de nós, quando dormimos, somos o obsessor daquele que está no mundo espiritual. Não é só de lá para cá, não, Julia. Muitos espíritos nos relatam que quando nós dormimos, nós vamos em busca dos nossos adversários. Eu nunca esqueço de um caso de espírito que falou que a pessoa dormia, ia atrás dele e batia nele. Aí quando essa pessoa voltava, estava acordada, ele daí se sentia mais forte, né? A pessoa estava no corpo físico, não lembrava de nada, ele batia nele. Essa pessoa desenvolveu uma alergia severa e não tinha causa. Os médicos não descobriam essa alergia. Deu a raiva, né, do espírito sobre ele. Então veja como é complexo a nossa vida. Então fica a pergunta aqui: a gente acredita na vida após a morte mesmo? A gente acredita em espírito? E o capítulo é Bem-aventurados os misericordiosos, né? Para a gente entender a miséria do outro, o estado íntimo de ausência de entendimento, de amor, de compreensão, a gente tem que reconhecer no outro um ser igual a mim, e a gente não reconhece ainda, porque a gente nem reconhece Deus em nossas vidas, de verdade. Que a gente tem um Deus e todo mundo, um Pai, Criador de tudo, então todo mundo é meu irmão. A gente ainda tem, então, tipo, a dificuldade de ser misericordioso, a dificuldade de pedir perdão, porque o outro é igual a mim, é meu irmão. E a gente já entendeu aonde que a gente está morando, né? Que tipo de lugar é, que é uma escola, um hospital, uma prisão, dependendo do caso, onde indivíduos estão em provas e expiações, onde o mal ainda predomina, mas não é no exterior. Nós somos o resultado, o conjunto é resultado de cada indivíduo. Então, o mal ainda prepondera em nós. Muitos de nós não efetuamos o mal em muitas situações, e está lá no Evangelho, não é fala nossa, porque a situação não convém. Não dá, politicamente, né, socialmente, não tem, mas no nosso coração, na nossa mente, vamos ser sinceros, a gente ainda articula umas vingançazinhas, né, Júlia? A gente ainda tem a cara de pau de dizer assim, ai, Senhor, desculpa, mas é só um pouquinho, né? Ou quando encontra um amigo, um familiar, bota pra fora. Ai, se eu pudesse, eu fazia isso, e depois a gente cai na reza, pedindo perdão para Deus.
né, por ter cometido. Então, o mal ainda porque está na nossa faixa evolutiva. Então, fica essas perguntas, né? Eu realmente acredito em Deus, no espírito, na vida futura, da reencarnação, que eu posso até acreditar na vida futura, mas não na reencarnação. A gente acredita na reencarnação como o espiritismo nos ensina? Que nada fica fora, né? Esse juízo, esse julgamento, a gente está sempre sendo levado a juízo. E às vezes os nossos inimigos levam todos os nossos atos. Então a gente fala muito, ama muito Cristo, a Deus, fala a palavra muito, mas a gente tem que ficar fazendo essa reflexão todo dia, desses fundamentos da doutrina espírita. Deus, imortalidade, a vida futura, a reencarnação, esse intercâmbio com o mundo espiritual. A Júlia falou sintonia, pensamento, então 24 horas a gente está em contato. E esse mundo espiritual não é lá o nosso lar, não é lá, é aqui. É só, nós estamos numa matéria, mas nós estamos encharcados do mundo espiritual. Como o peixinho no aquário, eu gosto muito desse exemplo, que eu acho que é de Emmanuel também, né? O Pedro Paulo falou que é difícil. O Pedro, eu lembro a Vládia, que ela fala, não é difícil, é trabalhoso, né? É uma tomada de consciência. E é isso que o Espiritismo vem fazer em nossas vidas, gente. O Espiritismo não é para curar o corpo físico, não é para afastar os espíritos da gente. A gente vem ainda com atavismo de outras religiões, né? O curar o corpo físico vai ser uma consequência, talvez não seja nem nessa vida, nas vidas futuras, de um estado íntimo de equilíbrio. Então o Espiritismo vem, né? Que Deus nos abençoe e dê força, isso mesmo, Pedro, para tomar essa consciência desse estado íntimo de quem a gente é, filho de Deus. Bom, né? Filho de Deus, herdeiro das estrelas, destinado à perfeição. O planeta Terra é para isso. Deus, como a Júlia falou, não pune, não castiga, nos educa. A gente tem que aceitar o processo educativo. Quando a gente está lá no colégio, a gente sempre não gosta do professor mais exigente, né? Faz fofoquinha, faz mal, né? Tal. A gente é assim, uma criança imatura perante a Deus. Não entende os processos que vão nos educar para nos libertar. O Pedro, maior que os 12 trabalhos de Hércules. Temos a eternidade, Pedro, mas é cada um de nós, né? O quanto tu quer ficar nesse processo? O quanto tempo tu quer ficar nessa rixa com essa pessoa? Ó, a Ana falou, quando reconhecermos que somos filhos do Pai de amor e que o outro é nosso irmão, é que começaremos realmente a compreender o quanto precisamos nos transformar pela humildade e pela caridade. Passar para ti, Júlia, falei demais. Obrigada. Os comentários te agradeceram aqui pela tua fala, mas eu vou voltar um pouquinho antes para ler outros comentários enquanto a gente estava conversando. O Aurélio disse que raízes de amargura podem brotar e contaminar a muitos. Quanto antes resolvermos, melhor. Às vezes não é nem só aqueles dois, né? Que estão as pessoas que estão ali, o entorno também. A Paty falou que seguimos alimentando esses laços de modos distorcidos, esses laços que vão para além do túmulo. Seu França acredita que a reconciliação também é um ato de amor e de caridade. Gente, é aí que a gente começa, né, Fábio, se reconciliando com outra, fazendo a nossa parte, que a gente vai exercer essa caridade maior de amar aos inimigos, que daí é um pouquinho mais difícil. O Murilo trouxe que o perdão pode ser um ato da educação de Deus, mas que às vezes vencer o orgulho e pedir perdão é uma tarefa difícil. Não é fácil mesmo, Murilo. Ô, Fábio, eu tenho a teoria de que quanto antes a gente fizer, tem que ser de coração, né? Pedir o perdão, perdoar, é mais fácil, porque se a gente deixa, se passam-se anos, fica mais difícil. Porque a gente se afasta daquela pessoa. Então, a gente exercitar fazer isso, né? Eu tava numa situação com uma amiga, e não foi nada sério, nada demais, mas eu vi que eu tava guardando aquele ressentimento que você falou, aquela mágoa. E tava difícil de me relacionar. E daí eu parei assim, é isso que eu quero? Não é. Tem motivo? Não tem, não importa. É o que eu quero? Não é o que eu quero. Eu não consegui perdoar logo de cara. Mas o que eu fiz? Eu vou tentar apagar, esquecer e olhar as coisas agora com um olhar novo. Porque tudo que acontecia eu ficava rememorando.
eu tentei apagar e tudo dali pra frente eu tentei olhar com um olhar melhor. E aí depois eu consegui perdoar e sempre rezando, né, gente? Porque quando a gente não consegue perdoar, se eu não me engano, foi a Nani que falou numa palestra há muito tempo atrás com o Saulo no YouTube da FEB. A oração, ela nos predispõe a lá na frente conseguir perdoar, quando chegar um momento. Se hoje a gente não consegue, tudo bem. Mas que então a gente ore pedindo essa força, pedindo que a gente deixe esse orgulho um pouquinho de lado, para que lá na frente, quando tiver a oportunidade, tá pronto para perdoar. Eu lembrei de uma coisa, e se a pessoa que eu não perdoei ou não pedi perdão já morreu, e agora eu tenho esse conhecimento, é a oração. Orar, pedir, mesmo porque quando a gente dorme, a gente pode se reconciliar com aquela pessoa do lado de lá. Claro que a gente vai ter que voltar para botar em teste aqui na carne, no corpo físico, mas nós, através da oração, desse esforço, a gente consegue. Eu lembrei também agora, a gente já está passando do horário, mas as casas espíritas, a doutrina espírita é o local onde você tem os recursos, a terapêutica para os tratamentos obsessivos. Então é sempre importante falar, às vezes a pessoa, mas eu sou católico, eu não vou. Olhar a casa espírita como um hospital, um educandário, onde vai te ensinar esses elementos, vai te trazer os recursos terapêuticos e preventivos para os processos obsessivos. Então nós temos a orientação de como evitar e como se desvencilhar deste processo, não do obsessor, não do espírito do mal, mas nós, nesse mecanismo de autoconhecimento, de tomada de consciência, nós amadurecermos para esses laços se dissolverem e se fortalecerem nos laços de amor. Leon Denis fala que a alma tem 5 grandes potências, e uma delas é a vontade e o pensamento, né? E a consciência. Então ele fala que a vontade a gente confunde com desejo, e não é. Desejo está ligado aqui, ao ego, às coisas da terra. E a vontade é o atributo, né? É a grande força da alma. Então nós temos que. O que que eu quero como espírito imortal? Eu desejo muito me vingar da pessoa. Muito. Mas é isso que a Júlia fez, esse exercício. É isso que eu quero? Como espírito imortal, como alguém que já conhece o Cristo, que quer uma vida diferente, que já sabe que para ser diferente a gente vai ter que se comportar diferente, aí tu vai dizer, não quero isso. Aí o teu desejo diminui e a tua vontade vai prevalecer. E a tua consciência vai te orientar para outra potência da alma, que é o livre-arbítrio. Veja como é encaminhar. Então, desejo e vontade, gente, a gente tem que dissociar para que a vontade sobreponha ao desejo. Bela reflexão, Fábio. Obrigada a todo mundo que comentou. A gente não conseguiu passar por tantos comentários, mas a gente leu. Vocês que estão aí de casa conseguem ler os comentários de todo mundo também, mas passamos pela grande maioria. Obrigada pela participação de vocês e sua também, Fábio. Domingo que vem, a gente vai falar sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Qual será que é? E a gente sempre bota uma enquete, algo no nosso Instagram antes do encontro, para a gente já ir refletindo e pensando sobre o assunto. Então a gente espera vocês domingo que vem. Diga. Eu lembrei de uma coisinha, pessoal. Sábado, na associação presencial, às 19h30, nós vamos ter uma palestra Drogadição e Espiritualidade com a Lúcia. É uma amiga do movimento aqui, Movimento Espírita da Primeira URI, que está fazendo um trabalho de divulgação dessa problemática grave da sociedade, do ambiente familiar. Então, divulguem. Sábado, às 19h30, na Associação Espírita Fé e Caridade presencial, nós teremos essa palestra. No nosso perfil aqui do Instagram tem mais informações, se vocês quiserem mandar para alguém depois também. Agora convido vocês para a gente manter essa sintonia para a prece de encerramento. Vamos começar agradecendo a Jesus pelo seu evangelho, pelo roteiro que ele nos deixou, nos apresentou e vivenciou. Vamos imaginar agora cada um de nós, nossos lares, conectados à Associação Espírita Fé e Caridade, sendo amparados, higienizados, e que a gente possa, nessa semana que se inicia, contribuir com o nosso campo mental elevado e com sentimentos elevados também. Que todos aqueles
que são nossos adversários, que pensam diferente de nós, que possam receber as bênçãos destes instantes também. Que assim seja. Boa noite, Fábio. Boa Boa noite, noite, pessoal. tchau. Até domingo que vem.